Neste terceiro domingo do tempo comum, a Igreja nos convida a dar mais um passo no caminho iniciado após o Natal. Acolher a manifestação pública de Jesus e permitir que sua luz alcance todas as áreas da nossa vida. Ainda no início do tempo comum, a liturgia nos ajuda a compreender quem é Jesus e o que ele vem fazer, preparando o nosso coração para um verdadeiro seguimento. A palavra de hoje nos coloca diante de um chamado claro: sair das trevas, acolher a luz e responder ao convite do reino que já está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. O Evangelho nos apresenta um momento decisivo da missão de Jesus. Após a prisão de João Batista, Jesus inicia sua pregação na Galiléia. Não é um detalhe sem importância. João, o último dos profetas, encerra sua missão. Agora, o próprio Filho de Deus assume o centro da história. A palavra se faz anúncio vivo. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus faz questão de ligar este início da missão ao cumprimento das profecias de Isaías. A Galiléia, terra considerada periférica, misturada com pagãos, marcada pela pobreza e pela escuridão espiritual, torna-se o primeiro lugar iluminado pela presença de Cristo. Isso revela uma verdade profunda da fé católica. Deus não começa pelos centros do poder, mas pelos corações feridos e esquecidos. Onde há trevas, ali a luz de Cristo quer brilhar primeiro. Essa luz não é apenas um consolo, ela exige uma resposta. Por isso, o primeiro anúncio de Jesus é um chamado à conversão. Converter-se não é apenas mudar de comportamento exterior, mas mudar de mentalidade, de direção, de senhorio. É deixar que Deus volte a ocupar o centro da vida. A conversão é a porta de entrada no reino. Em seguida, o Evangelho nos mostra como esse reino começa a se tornar visível. Jesus chama pessoas concretas. Ele passa pela beira do mar, entra na vida cotidiana de homens simples, trabalhadores, pescadores. Pedro, André, Tiago e João não estão no templo, nem em oração formal. Estão no trabalho. Isso nos ensina que a vocação nasce no meio da vida e que o chamado de Deus alcança cada um exatamente onde está. A resposta desses discípulos é impressionante. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqui não se trata de desprezo pela família ou pelo trabalho, mas de uma escolha radical. Quando Cristo chama, ele se torna prioridade absoluta. As redes representam seguranças, projetos pessoais, zonas de conforto. Seguir Jesus é confiar que, ao deixar algo por ele, nunca ficamos vazios, mas somos preenchidos por uma missão maior.
O Evangelho conclui mostrando Jesus ensinando, pregando e curando. Palavra e ação caminham juntas. O reino anunciado não é teoria. Ele toca as feridas humanas, cura, restaura e devolve dignidade. A Igreja, continuadora da missão de Cristo, é chamada a fazer o mesmo, anunciar a verdade e, ao mesmo tempo, ser sinal concreto da misericórdia de Deus no mundo. Neste tempo comum, a liturgia nos lembra que a santidade não está reservada a momentos extraordinários, mas ao seguimento fiel e cotidiano. Hoje, Cristo continua passando pela beira do mar da nossa vida e nos chamando pelo nome. O Evangelho não é apenas uma história do passado, é um convite atual, vivo e pessoal. Oremos. Senhor Jesus, luz verdadeira que veio iluminar os que vivem nas trevas, abre nossos olhos para reconhecer a Tua presença no meio da nossa vida cotidiana. Dá-nos um coração disponível para a conversão sincera, capaz de deixar para trás aquilo que nos prende e nos impede de Te seguir com liberdade. Como os primeiros discípulos, ensina-nos a confiar na Tua palavra, a colocar-Te no centro da nossa existência e a assumir com alegria a missão que nos confias. Que a Tua luz transforme nossas escolhas, nossos relacionamentos e nosso modo de viver, para que também nós sejamos sinais do Teu reino no mundo de hoje. Amém. Tenhamos um lindo e abençoado dia na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, ajude-nos a evangelizar. Curta, comente, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Lembre-se que o segredo é ter fé em Deus.